Oi, gente! Um conjunto de 21 ilhas localizado no Nordeste brasileiro é uma região com uma vasta biodiversidade, espécies endêmicas e uma paisagem difícil de explicar apenas com palavras. O turismo é frenético e exige restrições para a realização de atividades no arquipélago, para evitar ruídos provocados pelos barcos e pela inflação da região. Estamos falando de Fernando de Noronha, nosso destino nesse episódio de Mapa de Viagem. Com apenas 3.500 habitantes, está localizado no Pernambuco, a 345 quilômetros da costa e tem modestos 26 quilômetros quadrados de extensão. A flora de Fernando de Noronha é considerada patrimônio natural da humanidade devido à sua biodiversidade e natureza. A maior ilha, e que leva o nome do arquipélago, é a única com a presença de moradores e permissão livre para visitas. As demais ilhas requerem uma licença e autorização especial do IBAMA. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem, que hoje vai nos levar a um dos pontos mais lindos desse Brasil. Não é à toa que Américo Vespúcio afirmou em 1503 que lá é o paraíso, ao descobrir Fernando de Noronha. Suas belezas naturais marcadas pelas areias douradas, pelo mar azul turquesa e verde esmeralda, por seus recifes de corais e pelo relevo exuberante fazem do local um dos destinos ecoturísticos mais conhecidos e visitados do país. Com tanta exuberância natural, é difícil acreditar que Fernão de Noronha, comerciante português que financiou a expedição de Américo Vespúcio e que depois recebeu o arquipélago da coroa portuguesa como pagamento, nunca tenha pisado no local e até hoje carrega seu nome. Por ele, eu sinto muito. Então vamos lá, ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral, nosso Mapa de Viagem está começando. E hoje eu recebo o jornalista e meu amigo particular, Carlos Eduardo Faria, o Cadu, figura quase que corriqueira lá pelas bandas de Noronha e que se prontificou a nos falar um pouco sobre as suas viagens pelo arquipélago. Cadu, muito obrigado por aceitar. Seja muito bem-vindo ao Mapa de Viagem. O prazer é todo meu e vocês não têm ideia de como é bom falar de Fernando de Noronha com amigos e com o vinho. Daqui a pouco eu abro o meu também. Imagina, como não? Cadu, como é que se faz para chegar a Noronha? Desde a compra da passagem até as taxas que devem ser pagas. Conta tudo pra gente, como é que funciona isso? Gente, Noronha é um destino como qualquer outro que demanda a programação. Só que Noronha eleva essa quantidade de vezes de ilhas que tem por lá. Por quê? A cidade ela tem uma capacidade máxima de lotação. Você só consegue entrar na ilha se você tiver uma hospedagem comprovada e pago previamente as taxas que o governo federal exige. E você pode escolher 3 destinos. O principal é um voo saindo de Recife. Às vezes você vai sair também de um voo de Fortaleza ou outros voos específicos que algumas companhias colocam direto de Campinas ou São Paulo. São bem mais raros. Mas o legal é você pegar, apostar em Recife, que ali você já conhece todas as outras coisas do estado que a ilha pertence. Apesar de ser mais perto de Natal, sabia disso? Não. E essas taxas também, tudo é pago pela internet ou é só chegando lá? Você tem as duas opções. Eles garantem que o site do governo de Pernambuco, onde tem todas as informações de acesso à ilha, você pode pagar a taxa de preservação ambiental, que é cobrada por dia, Rimene. Acredite, ela nasce em R$ 97 e ela não multiplica por 2 no segundo dia, ela vai a R$ 194. E se por um acaso você tem um projeto de passar o mês em Noronha, só de taxa de preservação ambiental você vai gastar R$ 6.851. Já tem alguns episódios aqui no Mapa de Viagem que a gente vem falando sobre o turismo sustentável. E esse tipo de taxa é cobrado justamente para que se mantenha, né, a localidade se mantenha, a cultura do local, a preservação e tudo que é visitado mantenha-se da mesma forma. Como a gente diz, enquanto faltar a educação do turista para poder manter, principalmente áreas de preservação, esse tipo de cobrança sempre vai aumentar. Porém, nesse caso, é uma cobrança até para diminuir a quantidade de visitantes na ilha para a preservação, já que não é uma ilha apenas para visitar, né? Aquilo ali é um grande bioma, é um local de preservação tanto de fauna e flora aquáticos, né? É um berço marinho, aquático, aéreo. Tem espécies que realmente só existem lá. E essa taxa, ela serve realmente para desestimular a permanência contínua na ilha, permitindo isso, inclusive, apenas para pesquisadores. E o turista, a gente vai chegar nesse assunto, 2 a 4 dias não é mais que o suficiente para poder conhecer o básico. Aí, se você quiser descansar, é outra história. Agora, tem uma dica valiosa que você estava me falando, que quem viaja é bom procurar o lado direito do avião. O que pode ser visto do lado direito que do esquerdo não se vê?
Na verdade, é o contrário, amigo. O lado esquerdo é o mais concorrido da Ah, é o aeronave. lado esquerdo, é o então? Lado esquerdo. Ah, tá bom. Então vamos preferir o lado esquerdo do Isso. avião. Imagine que você está no seu carro e imagine que naquele dia o piloto esteja do seu lado esquerdo chegando na ilha. Quando você vai pousar na ilha de Fernando de Noronha, você do lado esquerdo avista o Morro dos Dois Irmãos, que fica do lado da Bahia, onde fica a Praia do Sancho. O cartão que é postal da ilha. apenas eleita a praia mais bonita do mundo. Vamos falar sobre ela também. O que levar na mala? Nós vamos chegar na... Eu não queria falar sobre isso agora, mas vamos falar de perrengue já? Tá, vamos lá, aqui é história. Contamos histórias. Tem gente que leva looks e peças e várias roupas para tirar foto nos cenários paradisíacos que tem lá. Só que o risco de você despachar essa bagagem e ela não chegar é muito grande. Aconteceu com a minha irmã. Ela estava indo noivar numa igrejinha linda que tem lá na costa, perto do porto, e levou vários looks para poder fazer o tão famoso pré-wedding lá, né? Quando chegou no aeroporto de Recife para embarcar para a ilha, ela foi convidada a despachar a mala, porque não cabia no avião. Inclusive, a aeronave é pequena, tá? Porque o aeroporto de Fernando de Noronha tem uma restrição para o tamanho das aeronaves para descer lá. Resultado, ela chegou em Noronha e a mala chegou? Não. Uhum. Então leve o básico, gente. A ilha ela é literalmente área de trilha, área de praia. Então você leva o que é suficiente para você ir para academia e algo mais quentinho para a noite, porque lá venta muito. Hospedagem, de pousada simples ou hotel mais luxuoso? Eu tenho uma missão de desmistificar Fernando de Noronha. Vamos lá. Todo mundo acha que Noronha é o destino de jet sets, é o destino de celebridades, é o destino de milionários, destino de lua de mel. Isso está associado ao quê? Luxo, glamour e tudo mais. Gente, a ilha de Fernando de Noronha ela começou com um presídio, acredite nisso. Era para lá que eram mandados os presos políticos, né? Imagina ficar preso no lugar daquele. Mas acredite, a ilha ela é muito simples. Fernando de Noronha, inclusive, tem uma rodovia que é a menor rodovia do Brasil, que ela tem uma linha de ônibus que nasce do porto até o aeroporto. E ao longo desse caminho estão distribuídas as pousadas. O centro da ilha é onde ficam as pousadas mais simplesinhas. Que é a Vila dos Remédios. A Vila dos Remédios. Porém, ao longo da rodovia, imagina que ela seja uma espinha de peixe. Onde a rodovia vai passando, nascem caminhos que levam para essas megas pousadas. Você vai descobrir que existem casas adaptadas de pescadores que viraram hotéis. Pousadinhas domésticas. E você fica literalmente na casa deles, que eles abrem o quarto, é uma suíte super confortável, com diárias que nascem em R$450, até diárias onde o céu é o limite, que é a Pousada Maravilha, por exemplo, mas que era do Luciano Huck. Isso tudo tem café da manhã incluído. Exatamente. E outro detalhe, Noronha está 1 hora à frente da gente, sabia disso? Isso, é verdade. Lá o dia amanhece por volta de 4h30, 5 horas. Aproveita-se mais, né? Ou você aproveita mais o dia, né? E vai ter um pôr do sol espetacular no final do dia, quando você vai estar cansado de tudo que você fez. E onde comer? Porque a gente fala de café da manhã, mas ainda tem o almoço, o jantar e o resto do dia. Porque quando a gente tá de férias, e principalmente em Noronha, o que a gente quer mesmo é tomar uma boa cerveja, né, um bom vinho à noite, comer e fazer fotos. Exatamente. Come-se bem lá? Muito bem. A culinária é baseada em frutos do mar, obviamente, e muita coisa que vem do continente. Abri um outro parênteses, amigo. Tudo que chega do continente leva em média 3 dias de barco. Por isso, tudo é muito caro. Tudo é muito mais caro. Inclusive, voltando àquele assunto, lá só chega de avião. Não existe uma rota fluvial, marítima, que chega por lá. Você vai chegar junto com o avião que leva os suprimentos. Esse é um dos motivos, por exemplo, da bagagem não chegar. Às vezes, a ilha demanda suprimentos que a aeronave está cheia e acaba uma mala ficando. E aí você pode tanto comer quanto beber no centro da cidade, que é a Vila dos Remédios, ou perto do porto de gasolina, que é o único na cidade também, que a gasolina custa 3 vezes mais que o valor do continente. Lá tem a regra do 3 por 1. É igual quando você viaja para fora. Tem que converter por um noronhês, que eu brinco. Tudo lá em Noronha custa 3 vezes mais que aqui. Final das contas, sua irmã recebeu ou não a mala depois? Ela recebeu no dia seguinte, com todo aquele trauma de que perdeu um dia da viagem. O noivado teve que ser adiado, que estava previsto para o primeiro pôr do sol na ilha, que você chega lá por volta de 1h da tarde, e ela teve que adiar os planos e está esperando ser ressarcida disso. Mas a mala chegou. Bom, se eu bem conheço você, você não dispensa uma balada. Como são as baladas em Noronha, se é que elas existem? Noronha, gente, do mesmo jeito que a Vila dos Remédios, onde acumula toda a gastronomia, todas as grandes atrações, o início dos passeios ali no centrinho da ilha, tem o famoso Bar do Cachorro. E do lado dele, uns bares temporários que não levam um nome famoso como Bar do Cachorro, que dá nome à praia que fica no pé dele. Agora, o Forte Noronha foi reformado,
e está recebendo, além de exposições culturais mostrando como a ilha foi ocupada, a história do empreendimento em si, do próprio forte, como também várias festas que acontecem lá. Vamos falar de festa já? Ué, vamos falar antes, eu quero saber de... nós vamos chegar nas festas, porém, além disso tudo, Noronha tem um lugar mesmo para se curtir natureza. Que atividades a gente pode encontrar lá quando a gente fala de natureza? Trilhas? O que mais? Exatamente. As paradas ao longo dessa BR que corta a ilha, ela nasce com trilhas caso você não queira alocar um buggy, que você não queira alocar um carro ou contratar um passeio. Você vai caminhar pra caramba. Outra coisa, levem na sua mochila, uma mochila térmica ou uma mochila mais espaçosa, porque Noronha tem uma ou duas praias de várias que tem serviço de praia como a gente conhece. Lá é tudo roots. Não tem estrutura. Tirando a Praia do Cachorro e a Praia do Meio, não existe barraquinha de praia. Então você tem que levar sua água, pelo menos, Você tem que levar sua água, você tem que levar o seu sanduíche. Lá tem mercadinhos, inclusive de um goianiense. Todo mundo sabe ser farofeiro quando tá numa praia. Não vai ser lá que não vai ser diferente, E em Noronha é chique ser farofeiro, porque se você chega naquela praia que você tanto sonhou, que você viu nas revistas, que namorou na internet e não tiver levado sua água, lá não tem para vender. Outra coisa, se você tá querendo se deslocar e não quer andar muito, o único aluguel que você tem é de buggy ou tem carros também para ser alugados? Noronha hoje tem buggy, tem táxi, tem bicicleta elétrica, carro elétrico, já tem posto, já Três vezes mais caro do que no continente. 3 vezes mais caro que no continente, mas já tem todas as opções de locomoção lá dentro. Lembrando, quer economizar, tem a linha de ônibus. Vai andar um pouquinho até chegar lá, mas tem. E essas atividades todas, elas também são caras? Tipo contratar um guia para te levar numa trilha, por exemplo. Isso também é caro? Quando você chega na ilha, o primeiro passeio que eles vão te oferecer é o famoso Ilha Tour. Nesse Ilha Tour, que ele tem preço de passeios normais, de qualquer coisa boa no Nordeste. Ele vai te levar, te dar uma geral na ilha, mostrando todos os pontos turísticos para você voltar com mais tempo até eles. E aí você pode escolher. Em ônibus? Pode ser de buggy, pode ser de van, mas o buggy ele te dá tipo mais flexibilidade. Aquele ônibus vermelho que circula em Londres. Só que bem adaptado ao orçamento de uma ilha, claro, né? Que é uma comunidade, gente, novamente. Noronha é uma comunidade simples. Tem rua lá que não tem asfalto, para você ter ideia. E, gente, outro detalhe. Noronha tem controle populacional. Você sabia que ninguém nasce na ilha? Sim, não pode, tem que sair fora, né? Exatamente. Até porque se nascer lá e se for um noronhês, acaba sendo nativo e tem que ficar. Exatamente. Quem nasce em Noronha vai para Recife, tem o filho e volta. E só nasce quem já morava em Noronha há muito tempo, ou filhos de militares, que lá ainda tem uma base muito forte. A gente estava falando do dia começar cedo, isso acaba trazendo um pouco mais de... Você acorda cedo, você acaba dormindo menos, mas também se aproveita o dia muito mais. Exatamente. Falando em dias, como ele começa muito cedo e todo pôr do sol, independente de onde você escolher passá-lo, vai ser um espetáculo. Porque a ilha, gente, ela tem o lado do mar aberto, que é virado para a África, e tem o mar de dentro, virado para o Brasil. E esses são onde acontecem os pôr do sol mais bonitos. E tem passeios ao nascer do sol, que você avista os golfinhos tomando banho na Baía dos Porcos. É surreal. Sem falar naqueles passeios, tipo aqueles barcos indianos, que é uma canoa e uma madeira no lado. Sim, assim, sim. Eles passam Canoa havaiana. Canoa havaiana. Você consegue dar comida para eles na boca. Assim. Tem os passeios com as rações específicas e tudo mais. E isso tudo é contratado lá? Tudo lá você contrata. Na região do porto ou no próprio aeroporto, no seu balcão do seu hotel mesmo tem. 3 por 1. Exatamente. Curiosidade, gente, todo mundo pergunta, Cadu, quanto tempo ficar na ilha? Eu sempre recomendo no mínimo 2 noites. Desde que uma noite seja quarta, desde que uma noite seja sábado. Por quê? Gastronomia. Lá tem a pousada do Zé Maria, que é um dos maiores anfitriões de Noronha. E lá tem o festival gastronômico. Ele acontece nas quartas e acontece nos sábados. O que é servido nesse festival? Tudo que ele faz com a própria mão. Frutos do mar? Frutos do mar à vontade, com todo tipo de comida e bebida que você imaginar. É super concorrido. Quanto aí pode custa mais ou menos vezes. por pessoa? Eu fui a Noronha 2 vezes e estou programando de voltar a terceira. E quando eu fui a primeira vez, na época, 2012, a ilha estava em transformação para a Copa do Mundo ainda. Não tinha nem estrutura de deck, acessibilidade, nada nas praias. Era R$300. Naquela época você multiplica pelo valor da deflação. Nós voltamos lá recentemente, era coisa de R$1.200. Por noite, por pessoa. E é mesa compartilhada. Você corre sentado do lado de um ator da Globo, de um pastor, como a gente teve. Tá bom, mas vale a pena, né? Muito. Gente, quando a gente fala em viajar, não é valer a pena pelo que você vai comer. É pela experiência de estar ali, de comer uma comida que você não come todo dia, que você não vai voltar lá para comer de novo. E é claro, a coisa já é cara pela localização, pela forma como chega.
acessos. E ainda tem a exclusividade de tudo isso, né? Exatamente. E a outra noite, Cadu, eu sempre recomendo, vá ao Projeto Tamar, que eles têm um projeto incrível de proteção à tartaruga marinha, onde tem uma apresentação mostrando o que eles fazem, vende todos aqueles souvenirs que a gente está acostumado a todo lugar que tem Projeto Tamar, depois você vai para o cachorro. Pronto. Uma dica que eu escrevi aqui, que eu consegui encontrar lá, é que é bom estar preparado para a realidade dos preços da ilha, a gente já falou que caso contrário é bem provável que você se assuste ou até se decepcione. A boa dica é reservar a hospedagem com bastante antecedência e se quiser economizar mesmo, ir em períodos fora da alta temporada que se concentram no verão, que é no mês de julho. Então assim, fugindo disso aí, tá tudo mais ou menos dentro do orçamento previsto. Exatamente. Nada que você vai falar também, nossa, que coisa barata, mas pelo menos dá para respirar mais. Essa é outra pergunta recorrente, Cadu, quando ir para Noronha? Eu sempre falo que Noronha você tem duas opções de vida muito difíceis para decidir. Ou você vai pegar a ilha, que é uma cordilheira que aflora sobre a linha do oceano, com essas 26 ilhas que o Rimene falou pra gente, ou você vai vê-la verde com o mar turquesa, a ilha florida, as árvores verdinhas e o mar verde turquesa. É a época que é mais barata. Por quê? Corre o risco de chover, só que você está no meio do oceano, a chuva vai vir muito rápido e vai liberar o sol para você novamente. Ou você vai nas outras épocas do ano, por volta de setembro, outubro, dezembro, onde a ilha está seca e o mar azul transparente. É como a gente fala aqui em Goiânia, né? Não é aquela chuva no inverno, né? Lá não inverno. É uma chuva que passa rápido. Vale a pena, até o desconto é maior, é melhor. Eu nunca esqueço a cena, gente, de deitar na piscina e olhar para o alto e sentir vertigem do tanto que as nuvens passavam alto no meio da muito ilha. Vento também, né? Muito, muito, muito vento. Cara, você tá no meio do oceano a 500 quilômetros da costa. E uma ilha relativamente pequena, então o vento passa muito rápido ali, de verdade. É quase como se ele não tivesse nenhuma barreira. Ele passa ali, você vai vendo aquilo, você tá na praia quase vai junto. Você tá na praia vendo aquele pôr do sol, você vê os pássaros parados no ar, planando. Duas taças de vinho, uma deitada na beira da piscina, já tá resolvido o dia. Super resolvido. Cadê o ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha? Como comprar? Para o público em geral, o ingresso tem valor de R$ 358. Brasileiros têm desconto de 50%, custando R$ 179. Essa é a outra pegadinha de Noronha. Lembra que no início do papo nós falamos que existe uma taxa de preservação ambiental cobrada por dia? Ela te dá direito a ficar no arquipélago de Fernando de Noronha, nas áreas que é permitido visita, ok? Existem praias abertas, igual, por exemplo, essa praia do Cachorro, que é do lado do Bar do Cachorro, você vai ter acesso a ela, ok. Só que o coração da ilha, a Praia do Sancho, o Morro dos Dois Irmãos, a Praia do Sueste, todas cobram para ser visitadas. É um pacote chamado Ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Ou seja, tem mais esse desembolso, por um ticket independente de 1 a 10 dias, o mesmo valor. Se você for estrangeiro, R$ 358. Brasileiros pagam a metade, R$ 179. Então lembra, gente, por dia, R$ 97 por cada dia que você vai passar, mais uma taxa única de R$ 179, independente de 1 a 10 dias que for. Gente, Fernando de Noronha é para preparar o bolso. Também você não vai para um lugar desse, né? Que é preservado, assim, até as unhas dos bichos que estão ali. Então, é a hora de refletir mesmo e pensar. O turismo, principalmente em lugares como esse, eles devem ter esse respeito. E já que, muitas vezes, muitos brasileiros que se dizem turistas não respeitam, é o momento certo de enfiar a mão no bolso mesmo, que quem sabe assim a coisa se preserva. A Vila dos Remédios é o centro da ilha, que é também bem pacata. É uma coisa mais rústica, né? Essa é a parte que a gente tira a imagem de Noronha como um destino de alto padrão. É um destino roots, novamente. É uma cidadezinha de vila de pescadores, com ruas asfaltadas sim, e outras que você vai passar para chegar na praia e não são asfaltadas. É uma vila íngreme, então outra dica, vá jovem, gente. Porque o acesso a algumas praias, por exemplo a do Sancho, que é a praia mais bonita do mundo, ela fica no alto de uma cordilheira, que é a ilha, numa fenda de uma rocha, onde você desce uma escada por meio dessa fenda até chegar no nível da areia. E só volta por lá. E como você vai a Fernando de Noronha e não vai conhecer esse espaço de Noronha? Exatamente. Vai ter que se contentar com a vista do deck, que é um dos benefícios que o Parque Nacional Marinho trouxe, que é um deck de observação, onde você vê todo mundo se divertindo e os cardumes de peixinhos passando do lado das pessoas. E você estava falando só 2 ilhas que têm infraestrutura mesmo de turismo, né? Isso, mas a visitável é só uma. Certo. E o que se tem nela? Barraquinhas com chopp, cerveja, essas coisas todas? Tira gosto? A ilha em si tem várias praias. Sim. Agora, a estrutura de barraca de praia, como a só gente conhece, duas. é essa Praia do Cachorro,
quando você desce e a água mineral custa R$10. Uma long neck da cerveja que eu mais gosto, aquela da estrelinha, sabe? Verde da estrela vermelha. R$30. Que agora já mudou, você viu? Mudaram o sabor dela aqui no Brasil. Exatamente. E aí do lado é a praia do meio, onde fica, pra mim, o point mais legal de visitar, que é o Bar do Meio. Então, assim, vai pra Noronha, aproveita, visita, tenha cuidado, seja educado com o lugar que você visita, conheça, mas é aquilo que eu falo, vai deixar a sua pegada? Não, deixa a sua alma lá, mas traz de volta seu lixo, traz de volta tudo aquilo que você leva. Exatamente. Tenta pensar que não é só você que vai usar aquilo, muitas outras pessoas, além do que existe uma biodiversidade ali que depende dessa educação de cada um de nós. Quem viaja para Fernando de Noronha também tem que saber que internet lá não é essas coisas, né? Deixa a desejar, principalmente para quem gosta de postar fotos nas redes sociais. A gente sabe que a gente gosta. Como é que faz? Enquanto nossa internet por satélite ainda não é uma realidade para todos os lugares, lá você depende muito do Wi-Fi do hotel que você tiver. Mas pega 5G, 4G das nossas empresas convencionais. Na praia? Devagar. Na praia, você acredita? É mesmo? Então assim... Altos posts dá pra fazer. Já dá pra você fazer um post ali na praia, fazer uma livezinha rápida. Dá sim. Pra demonstrar Falhando, mas vai. O pôr do sol de Noronha, porque, claro... Inclusive o pôr do sol, gente, um dos mais bonitos da ilha, além desse bar do Forte, né, que fica lá em cima do Forte de Noronha, tem um bar onde trabalha uma goiana que a gente conheceu. Gente, tem muita gente de Anápolis lá trabalhando. Isso, mesmo? Sabe a nossa base aérea de Anápolis? Sim. Tem um quintal militar deles em Fernando de Noronha. A gente conheceu um atendente que era de Anápolis, morou durante tempo em Goiânia e nos atendeu no bar, chama Bar Mergulhão, que tem um deck com os puffs, umas cadeiras de madeira viradas para aquele pôr do sol incrível, para o mar adentro, virado para o pôr do sol. Algumas histórias que a gente pode contar dessas viagens de Noronha que sejam publicáveis? As publicáveis, durante um mergulho, você pode tanto se emocionar de ver um tubarão passar do seu lado, uma arraia do outro, cardumes de peixes do seu lado, como se você estivesse dentro de um aquário. E por acaso perder um anel, perder uma corrente e etc. Foi o que aconteceu com acompanhantes nossos. Tem essa história, né, que encontrar fortunas nas coisas perdidas, principalmente em praias. Isso é uma coisa muito bonita. Acho que rende uma amiga minha que já falou aqui, Cássia Fernandes, ela escreveu um livro chamado Como Encontrar a Fortuna nas Coisas Perdidas, justamente de coisas que ela começou a encontrar nas praias do Brasil. Eu acho, é um livro que até para você que está em casa e assistindo o nosso podcast, quiser entender um pouco mais sobre como encontrar essas fortunas nas praias, vale a pena. Cadu, sempre muito prazeroso falar com você, principalmente de viagem, principalmente de Noronha. Acho que poucas pessoas podem explicar Noronha com a sua visão, da forma como você nos falou. Muito obrigado pelo papo, pelas dicas e obrigado por comparecer no nosso mapa de viagem. Eu quero você de volta para falar de novo sobre outras. Imagina, para fechar com chave de ouro, eu brinquei com vocês que eu estive em 2 momentos, 2 vezes em Noronha, cada um por ocasião muito específica. Eu volto lá para a 3ª vez para quebrar outro mito. Noronha é conhecido como a terra da lua de mel, lembra disso? Sim. Quando a gente foi a primeira vez, realmente só tinha casais na ilha. Nessa segunda vez, a gente foi por causa de um casamento, que a ilha está se especializando nesses casamentos super concorridos. Um dos maiores bilionários do Brasil casou lá recentemente com o show do Maroon 5, nesse mesmo forte de Noronha. Uma grande amiga nossa, Thaís Luquez e o Adriano, casaram lá também no alto desse forte, foi incrível. E para os jovens solteiros, existem 2 possibilidades. Agendem essas datas, pessoal. No final de agosto acontece o Love Noronha, e sempre num feriado nacional, ou de 7 de setembro, que é esse caso, ou 2 de outubro, acontece o Noronha Weekend, onde toda a sociedade, os jovens, povo bonito, vai para lá para a ilha para curtir. E prepare o bolso também, porque nessa época, capaz que a coisa de 3 vai para 6 por 1, né? Na dúvida, tem um passeio lá que você faz, que é um passeio de escuna open bar, com sushi incluso ao longo do passeio. Obrigado, Cadu, mais uma vez. Nosso bate-papo, nosso podcast está sempre aberto para você com novidades. Volte sempre. Podemos fazer um próximo de perrengues? Claro, sim, eu trago com prazer. O script. Tá combinado, então. Próximo podcast com o Cadu sobre perrengues. Muito obrigado, Cadu. Fechou, obrigado, gente. O arquipélago de Fernando de Noronha, além de ser um paraíso, é também um local de contemplação e principalmente de respeito. Falo sempre que viajar é uma busca por conhecimentos, belezas e culturas diferentes, e viajamos para buscar, seja conhecimento ou lembranças. Deixar por lá apenas o respeito para que outras gerações possam aproveitar as belezas que o mundo oferece. Quem sabe assim, muita gente apaixonada pelas belezas naturais poderá conhecer esse paraíso diferente de Fernão de Noronha, que um dia foi dono de lá, mas não teve o prazer de conhecer. Esse episódio do Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.
Um abraço, uma boa viagem até o nosso próximo destino. Tchau, tchau.